Boa noite a todos os participantes. Obrigado, né, pela participação de vocês. Queria agradecer também o apoio, né, da FS Educa para a gente nesse evento, né, especializado, líder, né, na área de Facility Management e capacitação nessa área. A Condeco, que é uma das apoiadoras, né, e a gente é representante da Condeco aqui no Brasil e na América Latina, né. A Condeco é uma empresa líder, 15 anos de mercado na área de tecnologias de reserva de postos de trabalho, espaços colaborativos, salas de reunião, vagas. Hoje a gente fala reserva de muitas coisas. Queria agradecer os palestrantes, né, por terem aceitado o nosso convite. A Cláudia Andrade, né, ela vai falar mais no final, né? O Lucas e o Afonso, obrigado pela participação de vocês. A gente vai ficar 45 minutos aqui, basicamente, onde vamos começar com o Afonso, em seguida com o Lucas e, por último, a Cláudia. Esse evento a gente desenvolveu, né, com o objetivo de compartilhar conhecimento e umas experiências reais, né, práticas, coisas que a gente não está ouvindo muito por aí, de casos reais, coisas que estão acontecendo no retorno para os escritórios, né, e como a gente faz isso, tentar trazer insights, informações, né, para a melhoria tanto das empresas quanto dos profissionais que trabalham na nossa área, né, de Workplace, Facility Management. Enfim, vamos começar aqui com o Afonso. Por favor, aí se apresente e fique à vontade aí para... Perfeito. Obrigado, Anderson. Obrigado pela galera da Wiser pelo convite. Hoje realmente estou muito feliz de participar desse webinar, porque para quem participou do primeiro webinar que a gente fez lá atrás, em março, foi um webinar que estava nessa fase de transição. Tudo tinha acabado de acontecer do corona. Na época a gente não tinha nenhum caso real de coisas que tinham realmente de clientes que a gente tinha ajudado. Era mais uma ideia do que a gente tinha começado a ouvir em relação às mudanças. Então, hoje estou realmente muito feliz de trazer alguns dos casos que eu tenho visto a perspectiva aqui nos Estados Unidos e também na Europa para vocês. E falando um pouquinho só da Condeco, introdução para quem não conhece, nós somos uma empresa de líder global em tecnologia para a gestão de espaços de trabalho. Gestão de espaços de trabalho pode ser postos de trabalho, salas de reunião, até espaços de estacionamento também. E com isso ajudando as empresas a fazer mais com menos, utilizar os espaços de uma maneira mais efetiva e até otimizar esses espaços. Então, uma empresa global, e vou falar um pouquinho das questões que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos e na Europa. Então, a Condeco já está no mercado faz 15 anos, como você falou, Anderson, e a gente tem visto uma mudança muito grande. Eu estou na Condeco faz 2 anos, o que não é muito tempo, e apesar de ser uma empresa que foi fundada em 2005, os últimos 4 meses da empresa foram os meses de maior sucesso na história da empresa, mês após mês. Começou, se eu não me engano, foi em julho, e de julho para novembro a gente bateu recorde atrás de recorde. Realmente feliz de participar disso, porque foi algo que a gente ajudou diversas empresas. E nossa equipe aqui dos Estados Unidos, a gente fechou agora em novembro, nos últimos 4 meses, foram 162 empresas que finalizaram projetos. Então, um número muito alto, uma coisa que em março a gente não tinha naquela primeira conversa. Então, uma das coisas que a gente viu, uma grande mudança aqui, foi o modelo flexível, que eu chamo às vezes da conversa de 15 de janeiro. Em 15 de janeiro, muitas das conversas que a gente tinha, quem sabe 8 a cada 10 conversas, a gente estava conversando de reserva de salas de reunião, e esse modelo flexível ainda, quem sabe, não era algo muito aceito aqui. E por ter muitas conversas com amigos da Europa, da Condeco, já é um modelo muito mais aceito lá na Europa, um modelo muito mais flexível. A Cláudia, inclusive, validou isso ontem também na nossa conversa, por ter estudado na Holanda também, acredito, né, Cláudia? E isso é algo que começou a mudar. Cada vez mais a gente conversando com nível executivo, CIOs, Chief Human Resources aqui das empresas, as pessoas começam a aceitar. E na nossa pesquisa a gente viu
que 62% das pessoas, dos líderes das empresas, acreditam mais nesse trabalho mais remoto. Por quê? Foram 9 meses, a gente perde um pouco da noção do tempo, mas acho que foram 9 meses que as empresas já provaram que conseguem sim ser produtivas. E eu brinco bastante, porque no escritório, às vezes eu trabalhava no escritório das 9 até as 6, aqui em Nova York, voltava para casa. Aqui em casa, eu estou no meu escritório o dia inteiro. Então, a empresa realmente consegue até mais de mim, porque às vezes são 10 da noite, a gente acaba respondendo um e-mail, entrando aqui. Então, na questão da produtividade. E, e com isso, então, digo um pouco aqui da nossa conversa que mudou para esse nível executivo aceitando esse modelo flexível para começar a entender com dados como realmente estão utilizando os espaços. E queria trazer, inclusive, o caso da Condeco em Paris. O nosso escritório em Paris era um escritório mais levado para o modelo de vendas. A gente tinha uma equipe de vendas e uma equipe de projetos no escritório em Paris. Eu coloquei aqui a torre porque, como eu conversei com o nosso CEO, ele falou que tudo em Paris que está olhando para a torre está pagando muito caro para aquele espaço. Então, em Paris é até a quarta cidade imobiliária mais cara do mundo. Então, a Condeco, depois os resultados foram muito positivos depois da pandemia, a Condeco resolveu fechar o escritório de Paris. Agora, começando em dia 1 de janeiro, a gente não terá mais um escritório em Paris. E isso foi uma coisa que foi aceito muito facilmente, porque a gente tem diversos, assim, sendo a equipe de vendas em Paris, está sempre colaborando em escritório de clientes, encontrando com clientes, então é algo que não necessitava mesmo daquele escritório, e é algo que agora a Condeco está practicing what we preach. Então a gente está fazendo aquilo que a gente conversa com os nossos clientes, e dessa mesma maneira, aqui estão algumas das empresas que vieram publicamente falar que vão, ou especificamente falando quanto o percentual que eles esperam reduzir, e aqui nos próximos meses. Então, pode ser uma redução, às vezes não é uma redução, porque às vezes a gente tem um lease ali de 10 anos que não dá para reduzir logo de cara, porém, às vezes é algo que a gente vai redesenhar aquele espaço para um espaço que vá acomodar ao usuário. Então, os próximos espaços que a gente começa a conversar cada vez mais é um espaço que ele vai oferecer ao colaborador aquilo que ele precisa. Então, se a gente começa a notar que os espaços que são utilizados são espaços colaborativos, se a gente vai redesenhar, vamos colocar mais espaços colaborativos, mais espaços abertos, ao invés daqueles cubículos que cada vez mais a gente acaba perdendo aqui. Então, aqui então alguns dos nossos maiores clientes que vieram publicamente, a Omnicom, acho que a terceira maior cliente da Condeco em questão de square footage e real estate, espaços, eles estão agora, iniciaram um projeto para diminuir em 1 milhão de square footage. Aqui começou em Nova York e agora se expandindo no mundo inteiro. Então, algumas outras empresas, também como o Barclays, um dos maiores clientes, o primeiro cliente da Condeco em 2005, e agora também diminuindo o espaço de uma maneira significativa. E eu acho que isso muda de acordo para cada cliente. Eu acho que isso foi interessante olhar o caso da Racing Point, que foi uma empresa que às vezes isso começa da liderança da empresa que quer voltar, mas no caso deles foi o contrário. Eles tinham colaboradores que realmente gostavam de estar no escritório e começou essa pressão de voltar, mas a empresa obviamente não poderia colocá-los em risco. Então tudo começou através do colaborador e com isso começaram as conversas com a Condeco e de lá foi um caso de muito sucesso. Isso começou em setembro. Agora a gente vê a segunda onda aí, mas muitas dessas empresas já começaram a voltar mesmo em setembro. Eu tenho alguns clientes que em junho já estavam no escritório, em algumas áreas não tão populosas como Nova York, mas clientes em Michigan, clientes que estão na área central dos Estados Unidos, voltaram muito antes e agora a gente aqui também em Nova York, o nosso escritório em Nova York abriu faz, acredito, 2 meses agora e abrindo. Então, eu tenho uma última pesquisa aqui que eu queria lançar para vocês a respeito disso. Então, qual o maior receio, fora a saúde dos colaboradores, para retornar aos workplaces que vocês possam ter? Então, vou deixar aqui
para vocês por alguns 30 segundos responderem. Acredito que já apareceu na tela de vocês aqui, esperando mais 2.000 pessoas, né, Bruno? Então vamos dar um tempinho aí, né, para a galera responder. Vamos lá, tô vendo até agora mais 10 segundos, tem bastante resposta aqui. Já votou, Bruno? Vamos lá, então. Acho que foi muito fácil essa pergunta, então. A maioria, vou terminar aqui. 80% das pessoas presentes hoje nessa ligação acreditam que o maior receio é manter o distanciamento social. 80%, 13% gerenciar a capacidade do escritório, juntamente com a limpeza e higienização dos locais. Então, depois o Anderson vai lançar mais uma pesquisa, mas um bate-papo rápido, espero que eu... Agora não está mais na tela de vocês, né, eu acredito. A pesquisa não, a pesquisa saiu. Beleza, mas vocês viram os resultados. Você falou pra gente os resultados aí, acho que ele não apareceu. Então eu vou... agora apareceu, show. Agora apareceu aqui, perfeito, então. 80% manter o distanciamento social logo em seguida. Logo em seguida não, né? Bem lá atrás, gerenciar a capacidade e manter a limpeza. Anderson, eu vou passar a bola para você. Tá bom. Obrigado, Afonso. Realmente é o desafio, né, de voltar para os espaços. Hoje, realmente, a maior preocupação de todos é a questão do afastamento, do distanciamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tocar a vida, né? A vida precisa continuar e voltando, que seja aos poucos, né, de forma passo a passo, com segurança, né, com qualidade do ambiente de trabalho. Esse é o desafio.